Alô malta, bem-vindos a mais um episódio do Fora da Caixa. E hoje não podia estar melhor acompanhado que aqui pelo meu amiguinho Shipper, que vem com um casaco, tenho que te dizer, adorei, lindo. Gostaste? Muito. Te empresto. Muito obrigado. Então e diz-nos, o que é que nós temos para hoje? Primeiro deixa eu cumprimentar a gurizada. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E hoje a gente tem uma convidada especialíssima, que ela é coaching feminina e auxilia muitas mulheres. Eu já soube que ela teve algumas milhares de horas ajudando mulheres a recuperar o feminino. E ela é nada mais, nada menos que a Séfora. Uma salva de palmas. Muito obrigado por teres aceito o convite, Séfora. Obrigado mesmo, Séfora. Eu sei que na tua vida corrida é complicado arrumar um espaço, mas a gente agradece de coração tu tá aqui hoje e tô louco para começar o assunto, porque acho que vai ser muito legal. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar convosco. Igualmente, obrigado. Então conta-nos um bocadinho, Séfora, da tua vida profissional, como é que tu chegas à conclusão de que as mulheres estão a precisar de ajuda, que existe a necessidade de elas serem acompanhadas, de elas terem um treinamento para conseguirem encontrar novamente a verdadeira essência, a sua plenitude, e que elas se consigam encontrar outra vez novamente como mulheres, na verdadeira essência da palavra? Olha, é muito curiosa essa pergunta, Bernardo, porque eu acho que tudo começa por nós. E para as pessoas que ainda não me conhecem, então eu sou coach e mentora feminina e no ano de 2017, parece que já foi assim numa outra vida, mas eu estava casada na altura, um primeiro relacionamento que não estava a correr nada bem, mas que eu sofria em silêncio uma série de coisas dentro da minha cabeça, dentro do meu pequeno mundo, numa relação onde eu era completamente dependente a todos os níveis da outra pessoa, muito por processos de imaturidade de ambos, por muitas coisas que aconteciam, e eu nessa altura cheguei mesmo a ter um burnout. Então tive um esgotamento psicológico, eu sofri mais de um ano com ataques de ansiedade e na altura eu tinha vergonha até de dizer, não é? Tipo, agora estou com ansiedade, mas eu não estou maluca da cabeça, eu não preciso de ir ao psiquiatra, nem ao psicólogo, nem a nada disso. Eu acho que às vezes existe este estigma em relação à nossa saúde mental, Exatamente. Sem dúvida. Eu fui pedir ajuda já um pouco tarde demais, não foi tarde demais, mas tarde demais porque eu poderia ter sofrido muito menos se eu tivesse pedido ajuda mais rápido. Ainda bem que nós depois, inclusive, da pandemia, começámos muito a falar de saúde mental, da importância de pedirmos ajuda. Eu acho que hoje em dia a nossa sociedade já está muito mais aberta para isso. Mas na altura eu ainda não estava, então já fui pedir ajuda quando já estava mesmo com um esgotamento psicológico e foi nessa altura que eu percebi que o meu modo de pensar, a forma como o chip cá dentro trabalhava não era a mais correta e não me estava a levar a um bom destino. Então eu comecei a compreender que através de um processo de psicoterapia, que eu fiz um processo de psicoterapia com uma psicóloga, também tive nessa altura de tomar alguns fármacos para restabelecer a química do cérebro, porque muitas vezes nós começamos mesmo por estarmos sempre em stress, o nosso organismo, a química, as moléculas mudam-se no nosso cérebro, então eu precisei dessa ajuda também. E foi durante esse processo que eu descobri que é possível mudarmos o nosso cérebro, é possível mudarmos o nosso paradigma mental. E eu descobri isso em mim, comecei a mudar a minha vida dos pequenos aos maiores hábitos, desde a rotina do sono, da alimentação, que eu já era bastante saudável. Mudei tanta coisa e deixei de ser uma vítima para me tornar cada vez mais, porque é um processo contínuo e constante, cada vez mais protagonista da minha história. Sim. Sabes que falavas da pandemia, eu estou a achar engraçado porque eu lembro-me de uma conversa que nós tivemos naquela altura da pandemia, que eu estava a descer a rua a caminhar e eu a falar do meu relacionamento. Portanto, aí deve ter sido o início de tu começares a fazer este coach, porque tu já me ouviste, não sei se estás recordado dessa conversa. Lembro-me. Nessa altura eu estava no Porto, sim. Exatamente. Disse, olha, está a acontecer isto, e tu dizes, olha, tenta reagir desta forma, tenta fazer desta maneira, e foi aí que se deu o clique para tu realmente começares a ajudar mulheres que tinham, no fundo, tu chegaste à conclusão que acabavam por ter as necessidades que tu também tiveste, se conseguirem relacionamentos abusivos, baixa autoestima, não conseguirem encontrar as suas realidades profissionais tão plenas como gostariam. E hoje com 4.700 horas de atendimento individual, a que conclusões chegas? Há padrões, não há padrões? Como é que funciona aqui a dinâmica das mulheres? Olha, é muito interessante porque eu
primeiro que eu entrasse e que eu me assumisse enquanto coach certificada a fazer este trabalho, eu pensava muitas vezes, quem sou eu? Eu tenho tantos dilemas ainda, quem sou eu para ajudar estas mulheres? Então eu comecei mesmo por fazer as certificações, as formações, e só 2 anos depois é que eu tive a coragem. Então se existe aí desse lado alguém que seja empreendedor, que tenha um projeto, nós às vezes temos medo de começar, mas a nossa história é aquilo que pode ser o catalisador para transformar outras vidas. E eu sempre usei a minha história. Eu sempre disse, olha, eu tive estes resultados, eu sei que eu posso te ajudar a teres um caminho de seres uma mulher mais consciente, uma mulher mais confiante em ti própria, teres uma boa autoestima, saberes o teu valor, aquilo que tu mereces, porque quase ninguém nos ensina sobre o nosso valor pessoal. Nem todas as pessoas têm essa oportunidade de ter uma família, uma base que é sólida, que é boa, que é amorosa, que nos ajuda a termos essa construção saudável de quem nós somos. E eu acredito muitas vezes que nós até nos apaixonamos por outras pessoas, e nós apaixonamos mais depressa por outras pessoas e ainda não tivemos um processo de amor próprio connosco. Bem, 4.400 horas é mesmo muitas horas. E sim, existem padrões, Bernardo. Em Portugal, então, porque eu acompanho só mulheres portuguesas, não é? Ainda há pouco falávamos assim no off sobre a realidade do Brasil, a realidade portuguesa, a realidade também angolana. É diferente e nós temos de ter isso em consideração. Mas sim, existem muitos padrões. Existe um padrão na mulher portuguesa. A mulher portuguesa empoderou-se. Eu acho que como todas as mulheres à volta do mundo. Nós empoderámos-nos, nós sabemos muito bem o nosso papel, somos cada vez mais independentes, mas cada vez mais fechadas para o amor. Apesar de tudo, é uma das realidades que nós mais desejamos. Eu não sei se vocês sabem, mas certamente que sim. Aquilo que as pessoas mais querem nesta vida, se nós disséssemos assim, aquilo que toda a gente quer, o que é que toda a gente quer? Eu sei que isto é assim muito assim no ar, mas o que é que vocês diziam? Mais tempo. Ok, mas boa. Mais tempo no dia? Mais tempo na vida. Mais qualidade, né? Okay. Há mais tempo de vida. Mais tempo de vida, porque é a única coisa que não recuperas. Sim. O amor tu podes encontrar, o dinheiro tu podes ganhar, o tempo, por mais que tu queiras prender, ele vai. Portanto, mas já estás a partir de um pressuposto muito consciente, porque já és um homem bastante evoluído e bastante consciente, porque eu acho que todos nós, o que é que nós... quer mais dinheiro. O que é que toda a gente quer? Dinheiro e amor. E saúde também. Na saúde eu entro nessa meta, mas eu também fujo da curva entre dinheiro e amor. Exatamente. Eu acho que nós já estamos aqui a fugir um pouco da curva. Nós temos de falar no geral, né? Sim. Ou seja, existem exceções. Nós aqui estamos... Normalmente quando fazes uma pergunta dessas, a pessoa pensa, eu não vou ser previsível. Mas a resposta mais previsível é amor e dinheiro. Nem é mais previsível. Se nós formos ao nosso inconsciente, nós às vezes até podemos não querer o dinheiro em si. Mas o que é que o dinheiro dá? Liberdade. Também, mas para outras pessoas também pode ser o poder, não é? E o amor? O que é que o amor dá? O amor é a necessidade número 1 mais básica de qualquer ser humano. E talvez aquela que nós não experimentámos até hoje como nós gostaríamos de experimentar. Desde tenra idade. Então começa tudo lá atrás com o papai e com a mamã, como eu costumo dizer. E quando começa tudo lá atrás com o papai e com a mamã, nós podemos perceber porque é que nós estamos a ter determinado tipo de comportamentos ao dia de hoje. Voltando à mulher portuguesa, aquilo que eu noto é que nós cada vez mais, e atenção, eu já tenho um nível de mentoria que o próprio valor da mentoria não é um valor que seja, digamos, barato. Eu não queria usar essa palavra, acessível. Mas não é um valor que seja acessível para a maioria das mulheres portuguesas, por isso eu já tenho um tipo de cliente bem desenhado. Ou seja, eu trabalho com mulheres que já são empoderadas por si só. Elas, de facto, elas não precisam de um homem na vida delas, mas elas continuam solteiras. E isto é uma coisa curiosa. Algumas não continuam solteiras, porque eu também faço atendimento a mulheres casadas, mas os seus relacionamentos não estão a ir de vento em popa como elas gostariam. Então, o que é que nos mostra? Se eu consigo ter tanto sucesso numa carreira profissional, se eu consigo ser tão realizada com as outras amizades, porquê que eu não hei de ser realizada também no âmbito da vida amorosa? E isso dá-nos detalhes sobre a vida daquela mulher. Quando nós vamos começar a escavar, porque o processo de mentoria individual, o PMI, ele é um processo que pelo menos são 3 meses. E nesses 3 meses nós temos muito tempo. Desculpa te interromper, Séfora. Se tu puder explicar a sigla PMI. Sim, PMI é o processo de mentoria individual. Ok. Esse é um acompanhamento
acompanhamento mesmo premium, onde consulta após consulta, nós vamos trabalhando todas estas temáticas e nós vamos nos aprofundando na história daquela mulher, naquela vivência. E eu trabalho com mulheres, mas também já acompanhei alguns homens. Não é o meu foco. Eu gosto de trabalhar com mulher porque eu sou mulher. Sim. Então eu mais facilmente consigo perceber os dilemas, como é que ela se sente, como é que eu posso ajudar. E é um processo que dá resultados, porque nós levamos para a ação a pessoa. Nós levamos sempre a pessoa para a ação. Não é meramente uma terapia, não é meramente uma psicoterapia. É diferente, é um processo diferente. É coaching, é mentoria, é processo de constelação familiar, é parte mindfulness, é parte da gestão emocional, é programação neurolinguística. Constelação familiar. Sim, adoro. Traz-me muito e tenho percebido muito sobre mim, muito sobre os círculos e as dinâmicas que nós vamos tendo, e todas elas são um sistema, não é? Nós não somos pessoas independentes. Tudo que nós somos, e nós há pouco falávamos da nossa criação, não é? Tu partilhavas muito da tua criação, da tua família. Tu és aquele conjunto de pessoas. E aquele conjunto de pessoas tem crenças, tem valores, tem realidades que foram distintas da minha, que foram distintas da do Bernardo. E é para essa realidade que nós olhamos e que nós percebemos onde é que estão os bloqueadores para que nós não consigamos ter algum tipo de resultado na nossa vida. Sabes que eu tinha exatamente essa pergunta para te fazer, que era como é que funciona um processo de mentoria individual? Porque o que eu penso, a percepção que eu tenho é, tu vais encontrar uma pessoa que sabe o ponto em que está e que tem uma meta de um sítio para onde quer ir. O problema vai começar a ser, será que a pessoa sabe para onde é que quer ir? Nem sempre. Não sabe, não é? Às vezes nem sempre. E depois é perceber o que é que a bloqueia para ela não conseguir lá chegar. Como é que tu consegues desbloquear e perceber o que é que realmente essa pessoa carece? A forma como nós nos posicionamos na vida, o nosso estilo de linguagem e comunicação, nós conseguimos perceber muito da pessoa, não é? Sim. A forma como tu te vestes, como tu te posicionas, como tu gesticulas. Aliás, eu gosto imenso de estudar sobre dating e acompanho muitas mulheres solteiras, precisamente aqui neste detalhe da parte do dating, de conseguir fazerem ter aquele tal namorado, aquele homem de alto valor, e nós podemos percepcionar, analisar pessoas só através da linguagem corporal, daquilo que a pessoa comunica. Às vezes a pessoa nem se apercebe, mas no processo de mentoria é um processo em que eu ouço mais do que aquilo que eu falo. Mas já tenho desenvolvido isso por trabalho, de feito de profissão, não é? A mesma coisa que vocês na barbearia conseguirem fazer um corte estilizado. Como é que tu sabes que aquele tipo de corte vai ficar bem naquele tipo de cara e formato e rosto? Então é com a prática, tu te aperfeiçoas na tua técnica. Mas basicamente é nós ouvirmos as pessoas. Quando nós temos tempo para ouvir de qualidade a pessoa e perceber o que ela diz, o enfiamento da história, como ela conta, nós percebemos onde estão os gatilhos de dor. E todas as minhas mentoradas sabem, eu sou aquela que coloca o dedo na ferida. Muitas vezes numa mentoria nós resolvemos, ela diz, olha, vim aqui, paguei uma mentoria e já está. Eu disse, não, calma, está esta parte, nós agora vamos a fundo para tentar perceber o que é que ainda existe mais. Mas tem a ver com este trabalho de observação e análise de comportamento humano, porque nós somos todos mais semelhantes do que aquilo que nós pensamos. Sim. Muito mais semelhantes. E hoje, para eu perceber qual é a maior reclamação que as mulheres têm dos homens. Eu sei que tem os dois lados da história e é isso que eu quero que tu fales, mas eu quero para também dar um pouco da realidade do Brasil. Sobre isso e nós podemos discutir, né, o assunto, discutir no sentido de dissertar. Exato. Claro. Né, então, qual é a maior reclamação hoje que tu escuta das mulheres portuguesas e tal sobre os homens? Olha, depende se elas já estão numa relação ou se elas ainda não estão numa relação. Mas aquilo que eu mais escuto é, não existem homens de jeito. O que é um homem de jeito? Eu, então. Então eu vou explicar. Chiba. Olha, não existem homens. Não existem homens que sejam bons para mim. Aquelas expressões dos homens são todos iguais. Os homens não prestam. Ok. Tal e qual. Não existem homens de jeito, ou seja, não existe homens de verdade. O homem de jeito é um príncipe encantado que vem num cavalo branco, com um ramo de flores, mas isso não... A Disney empregou isso em todo mundo, filho. Empregou muito mal, porque as mulheres sofrem muito em relação a isso. Aliás, uma das principais queixas das mulheres, quando elas estão solteiras, é de que elas não conseguem encontrar um parceiro que se adequa à sua vida. Já lá vamos, que eu consigo desmistificar isto aqui, ó.
Coitadinhas das moças que vão ouvir isto, porque eu costumo dizer que é aquela, eu ponho o dedo na ferida e eu falo aquilo que eu tiver de falar. As pessoas ou estão disponíveis para ouvir ou não estarão disponíveis para ouvir. Isto é assertividade. Eu trabalho desta forma e normalmente quem vem trabalhar comigo já sabe que eu sou assim, não é? Sim. Normalmente as pessoas que não se identificam, obviamente, acabam por não trabalhar. Claro. Mas normalmente, quando essa mulher está disponível para ouvir, nós vamos falar a verdade. E falar a verdade é porquê que não existem homens de jeito a aparecer na tua vida? Porque nós vamos atrair não é num sentido que eu acabo até por dizer energético. Eu não acredito muito nisso. Eu também não. Eu sou muito racional, tenho um lado masculino muito assertivo. Aliás, toda a minha veia masculina eu trago assim para a minha parte profissional e em casa eu sou bem relaxada, bem feminina, bem centrada. Mas neste meu lado, eu gosto sempre de trazer isto, que é as mulheres, quando elas acreditam que um homem não é de jeito, é porque elas podem estar com processos de mágoa em relação aos homens. Aliás, é certo que isso acontece. Okay. Muitas vezes, a mulher que está num processo de luta, ela não vai ter espaço para receber um homem tal como ele é. Nós hoje vemos que as mulheres são empoderadas, elas são super desenvolvidas, elas não dependem de homem nenhum, mas elas dizem, mas eu continuo sozinha. Porquê que tu continuas sozinha? Uma mulher tão incrível como tu, bem resolvida, paga as suas contas, não precisa de nada nem de ninguém. É estranho nós nos acharmos assim tão boas pessoas e acreditarmos que não existe mais homem nenhum. Será mesmo? Tanto homem que existe no mundo e não existe um filho do moço para ti? Então esse é o momento em que nós temos aquele choque de realidade e que nós precisamos de começar a olhar para nós. Sim. O que é que eu estou a fazer de errado que não há ninguém que pare na minha vida por mais de 1 mês, 2 meses, 3 meses? Quando nós temos esta capacidade, que é a maior dureza da vida, é nós termos capacidade para olhar para dentro de nós. Quando nós temos esta capacidade, nós compreendemos, ok, há aqui trabalho para eu fazer, há aqui coisa para eu gerir, eu posso não gostar destas gavetas que eu vou abrir, posso encontrar coisas que eu já não me deparava com elas há muito tempo, mas se eu for corajosa eu vou conseguir ir limando as arestas. Eu própria, depois de um divórcio estive 4 anos solteira. E eu tinha dates com homens e nenhum homem me servia. Nenhum homem me prestava. E o problema não estava no homem, se calhar. O problema não estava no ti. homem. O problema estava na minha forma de ver esses homens. A visão idealista, acredito que uma mulher moderna hoje já não procura o príncipe encantado, mas é uma visão moderna do tal príncipe encantado. Ele já não vem com o cavalo branco, mas nós queremos um homem que às vezes... Ferrari. Talvez um Ferrarizinho. E consoante a forma como nós estamos, a nossa visão é distorcida em relação à realidade. E nós podemos estar a ver naquela pessoa uma coisa que ela se calhar nem é. Sim. E depois também tem a ver com os nossos processos de carência. Porque imagina, Bernardo, uma mulher, um homem igual, que sempre se foca só numa área da sua vida. Quantas vezes eu encontro em processo de mentoria mulheres já acima dos 35 anos, em que elas disseram assim, eu não tive tempo para a minha vida amorosa. Porque as mulheres viraram os novos homens. Nós queremos pagar as nossas contas, nós queremos ter sucesso, nós queremos ser aquela mulher que vai comprar a mala da Louis Vuitton, o cinto da Gucci, vai de férias com as amigas. Nós queremos ter essas vidas todas. Nós já nos empoderámos de um tal nível que eu não preciso do homem. Se o homem vier é para ele acrescentar à minha vida. Se o homem vier, ele tem de ser mais homem daquilo que eu sou. Este típico discurso não é um discurso de uma pessoa que esteja disponível a aceitar outra na sua vida. Seja homem, seja mulher, seja o periquito, o cão, o gato, seja quem for. É uma pessoa que ela está tão magoada, está com... É como eu costumo dizer, a mulher cato. Achas que no futuro vamos ter uma sociedade totalmente invertida? Em que as mulheres vão ser os homens de hoje e os homens vão ser as mulheres de hoje? Porque não a fragilidade e a sensibilidade... Enquanto tu dizes isso do empoderamento feminino, na parte dos homens, devido a toda aquela conversa do machismo e tal, os homens estão a começar a mostrar-se mais frágeis, mais sensíveis, com mais carências, com mais problemas de saúde mental. Mas porquê? Porque o homem já não quer ser o homem de antigamente. Se vocês pensarem assim, eu não me identifico nada com aquele homem que xingava a mulher, batia nela, a mulher era uma escrava sexual, era uma empregada dentro de casa, eu já não sou esse tipo de homem. Mas ao mesmo tempo tu estás no limbo.
vocês podem ficar assim num limbo, não é? Aliás, existe um livro que eu gostava muito de sugerir. É um livro que tem coisas interessantíssimas e que eu acho que vocês vão adorar e que a partir do momento em que eu o li, eu juro-vos, eu, enquanto mulher toda empoderada, aliás, o Bernardo conheceu essa minha fase em que eu tinha inclusive este lado do cabelo rapado e o cabelo super curto, eu parecia um homenzinho. Nunca parecia um homenzinho porque eu tinha assim uma carinha de menina, mas eu parecia, eu era assim muito para a frentex, não é? Nessa fase. E eu li um livro que mudou completamente a minha percepção sobre o homem. E que eu comecei, ao invés de me sentir mal com os homens, no geral, porque não era com todos os homens. Era uma idealização na minha cabeça daquilo que significava homem e aquilo que eu tinha sofrido com um homem. Mas depois bastava-me ver, e isso ainda me acontece hoje, basta eu ver uma série televisiva, basta eu ver um filme em que falo sobre violência contra a mulher, onde eu veja algum tipo de coisa que eu já possa ter vivido ou que eu tenha ouvido uma amiga minha, eu sinto uma energia tão má dentro de mim que é quase como se eu voltasse para esse caminho de dor de achar que todos os homens são iguais. Porquê? Porque isto está no nosso inconsciente coletivo da mulher. Os homens não querem ser os velhos homens porque eles já não querem matar as mulheres na fogueira, porque eles já não querem produzir violência doméstica de nenhum tipo dentro de um lar, porque eles querem ser os homens bons, o homem moderno. Só que nesse processo ele diz assim, então, mas eu se calhar já não posso ser provedor. Eu se calhar se for jantar com uma moça num date, eu se calhar vou-lhe dar a possibilidade de ela escolher se ela quer pagar a conta também, porque hoje em dia eu também já não quero estar a ser desrespeitoso para ela, porque ela pode levar isso a mal. Então é quase como se os homens tivessem com medo de se posicionar. E nós o que é que vemos? O homem tem medo de se posicionar por todas essas coisas, porque ele não quer ser apelidado de machista. Outra coisa que eu digo para vocês verem, que é mesmo muito bom, está na Netflix, é a série Machos Alfa. E o livro qual era? A Revolução do Homem. Ainda bem que tu estás aqui atento, porque senão eu começo a falar e a falar e a falar. Uma coisa, entrando, e vamos seguir nesse assunto, assim, falando pessoalmente mesmo, eu admiro mulheres independentes. O que eu percebo é que, assim, muitos homens, pelo menos no retrato do Brasil, vão atrás das mulheres para ser filhos. Eles querem uma empregada doméstica que dê tudo nas mãos e que cuide dos horários, da comida, que faça comida, que dê lanchinho, que arrume a roupa, que não sei o quê, que não sei o quê. Para mim, esse homem não cresceu. Esse homem não cresceu. Exato. E as mulheres, algumas que eu me relacionei, tentam ser minhas mães e eu não quero uma mãe. Eu quero uma companheira. Percebe? Uma companheira independente, livre, que nós possamos fazer várias coisas juntos, não sei o quê. Mas eu não quero que tu cuide de mim como minha mãe cuidou. Eu não quero uma empregada doméstica na minha casa que faça comida. Eu posso fazer comida um dia, tu faz comida o outro. Vamos no restaurante, eu pago um dia, tu paga o outro. Eu lavo minha roupa, sabe? Mas às vezes é um pouquinho de cuidado. Tá, tudo bem, mas não precisa ser sempre, sabe? Porque eu acho... a mulher se torna... para mim, pessoalmente, gente, pessoalmente. A mulher se torna admirável para mim quando ela é exatamente isso. Na essência pura. Na pura essência de tipo, eu sou dinâmica, eu conquisto as minhas coisas e não sei o quê. Isso me chama atenção. Mas isso é uma mulher bem resolvida. E era o que eu te estava a dizer. A mulher bem resolvida hoje em dia é raro de encontrar. Nós vemos muitas mulheres empoderadas, independentes, mas não bem resolvidas. E era precisamente isso que eu dizia. Nós hoje vemos mulheres que continuam muito magoadas, a cumprir papéis de antigamente, quando nós já vivemos num tempo moderno. Sim. Nós vemos mulheres que, pela sua arrogância interna, e eu sei que isto é uma temática muito profunda, muito difícil de engolir, é um discurso duro, mas nós vemos muitas dinâmicas acontecerem dessas, que são as mulheres que viram mamãs dos seus homens. Mas porquê? Porque existe uma despolarização na relação. Não existem papéis bem definidos sobre o que é que cada um faz. E isso faz com que elas se despolarizem. Ela tanto mandou na vida dela, ela tanto se empoderou que a única coisa que ela sabe fazer na vida é cuidar, é mandar. E a dinâmica é fazer do dar do e meu receber. jeito. Há muita mulher que só sabe dar, não sabe receber, e muitos homens também só sabem dar e não sabem receber. Quando Sim. não existe essa dinâmica, a relação não funciona. Mas vamos tentar então compreender, porque agora sem falarmos de homem ou de mulher, Ok. porque Pessoas. é igual. Pessoas. Vamos falar, sim,
Se bem que eu tenho dificuldade em fazer esse exercício, mas eu vou tentar, ok? Ok. Vamos tentar perceber isto. Quando eu estou numa relação onde a outra pessoa age como dona da outra ou como superior à outra, como mamã ou como papá, porque há homens que também fazem isso com mulheres, que é, eu vou fazer tudo por ela, eu vou cuidar tudo por ela. Normalmente, aquilo que está, uma ferida que está escondida é a ferida da carência. A pessoa que está sempre a fazer tudo pela outra, seja no modo mamã, autoritária, rabugenta, chata, ou seja no modo papá, zelador, cuidador, que até vira meio ciumento, que até entendes que quer estar sempre em cima de tudo. A necessidade de controle que essas pessoas têm esconde uma ferida de carência emocional muito grande. Foram dinâmicas que elas tiveram na sua vida anterior, na sua infância, com relacionamentos anteriores, e que elas extrapolam e que não ficou bem resolvido. Este é o pão nosso de cada dia nas mentorias. Então, mas basta pensar. Se pensarmos numa pessoa, tenho que falar em género porque senão Sim. não me faz sentido. Vamos pensar numa mulher Sim. que é filha de um pai ausente e encontra um marido que realmente tem uma polaridade masculina bem presente. Ela o que é que encontra nele? Ela encontra nele um marido, mas procura uma referência masculina. Então acaba por, às vezes, poder substituir o papel do homem por pai. E aí, Mas não te esqueças que todo o relacionamento é uma dinâmica a dois, é uma dança. Então, Eu costumo dizer isso. quando nós não compreendemos isto, nós pomos a culpa só para o lado do outro, não é? Dizer assim, ela está a ser minha mãe. Ok, então eu digo-te uma coisa, se ela está a ser tua mãe, começa tu a ser homem. É porque alguma coisa tu não Sim. estás a mostrar evidente, tu não estás a fazer pé com ela. Que é assim, se tu deixas que ela faça as coisas e se tu não comunicas, olha, eu não preciso que tu faças isso. Se, por exemplo, o homem que eu digo que é o... Quando existe uma mamã, existe sempre um menino da mamã. Isto é a parte que as pessoas não gostam de ouvir, que é, mas eu estou sempre a... Ou então ao contrário, eu estou sempre a receber a mulher que não faz nada por mim. A mulher que eu é que tenho de fazer tudo por ela. Ela nunca me valoriza. Ela é egocêntrica, porque também existem essas mulheres. Ela é egocêntrica, ela só faz tudo para ela, no bem dela, e eu estou aqui tipo escravo a fazer tudo para aquela menina viver bem. O que é que isso me quer dizer? Que estamos numa relação de codependência em que eu dependo dela e ela depende de mim. Mas quem é que é o culpado? São os dois. Os porque dois. os dois provocam essa dinâmica. interessante, exatamente. Sim. Ou seja, quando nós passamos a olhar deste ponto de vista aos relacionamentos amorosos, nós não exigimos um culpado ou uma vítima, porque são dinâmicas que os dois pertencem àquela dinâmica. Eu estive num relacionamento durante 8 anos. Aquele relacionamento não me servia. Não era um relacionamento favorável para mim. Mas que tipo de mulher eu era nessa altura? Uma mulher que calava porque tinha vergonha de dizer aquilo que se passava dentro de casa, uma mulher com uma fraca autoestima, uma mulher que era ainda muito infantil, muito carente. Eu não era aquele tipo de mulher, e até parece que eu não estou a falar de mim, mas eu era esse tipo de mulher antigamente. Eu não era capaz de sair com amigas para ir para um jantar. Eu era aquela mulher que ia atrás do marido para ver ele no jogo de futebol e que ficava ali 1 hora a fazer nada enquanto as outras mulheres estavam todas a fazer as suas vidas, né? Eu não mas estava isso ali é a assistir. comum. E de repente se esse homem Isso é te deixa... horrível. Se esse Mas homem isso é muito comum Mas quando a ouve, mulher e se ainda esse está num homem te processo de deixa? infantilização. Tu achas que estás tão dependente emocionalmente desse homem que se ele te deixa, arrebenta-te com a vida. E tu Claro. pensas assim, eu vou-me suicidar, eu mato-me, eu acabo com a vida, porque Sim. a minha vida é ele. Tal e qual. Mas porquê que isso está errado? Porque eu não tinha resolvidas as minhas carências. Havia comportamentos que ele também tinha para comigo que não eram corretos. Mas porquê? Porque aquela era a nossa dinâmica. Sempre que existe um agressor tem de existir uma vítima. E sempre que existe uma vítima tem de existir um agressor. É o opressor e o oprimido. E nós não podemos desresponsabilizar os agressores. Sim, sim. Nós não estamos a falar disto, mas nós estamos a ganhar consciência, porque a maior dificuldade é a vítima ganhar consciência que também fez parte daquela equação. É muito difícil para uma vítima ganhar consciência de que aquela dinâmica também foi, em parte, provocada por ela, Sim. porque a dinâmica acaba se tu dizes um basta. Sim, sim. Então, se tu estás lá e se tu permaneces lá é porque tu ainda não vês uma possibilidade de sair e porque tu sobrevives, tu precisas daquela dinâmica. Isto é... não, tu precisas. Bernardo, Mas tu ainda imagina- não... mas Podes ainda imagina não assim, ter consciência, mas tu precisas daquela eu dinâmica. estou contigo
e eu percebo que tu dependes não estou a falar financeiramente nem nada, emocionalmente de mim. Eu sou uma pessoa empática. E eu sei que eu deixando-te dou cabo da tua vida. Eu consigo permanecer ali muito tempo, não por mim, mas por ti. E eu falo disso por experiência própria. Ok, então vamos pensar assim. E isso é a relação de... Olha, esse exemplo é perfeito porque é o relacionamento codependente. Imaginamos, e eu vou-te contar isto porque foi uma história também que me contaram de um outro terapeuta que é meu amigo. Ele disse-me que numa situação em que eu também estava a precisar de um conselho amoroso, esse terapeuta disse-me isto: olha, eu conheci uma enfermeira que tinha um namorado que começou a tomar droga. E ele começou a ser toxicodependente e ela, para não o deixar, para não o abandonar, porque ela era tão empática para com a dor, porque ela percebia porque é que ele estava naquela situação, ela compreendia porque é que ele tinha enredado por aquelas circunstâncias, ela também entrou na toxicodependência e começou a consumir com ele. Uou. E eles os dois arruinaram a sua vida. Então isso que tu me estás a dizer é precisamente a dinâmica da codependência. Aqui eu estou a contar um caso gravoso, extremo. Claro. Mas esta dinâmica que tu me estás a contar é precisamente isso, que é depende do outro. É codependência, é um círculo vicioso que ninguém consegue deixar. Eu porque tenho pena da vítima, porque coitadinha a vida dela vai ficar destruída, e ela porque coitadinha a vida vai mesmo ficar destruída, então ela é muito dependente de mim. Nós não nos apercebemos que estas dinâmicas são dinâmicas viscerais. Elas vieram de algum lado. Ela não surgiu na nossa vida do nada. Muitas vezes tu podes já ter experimentado na tua vida outros processos, ou a única coisa que tu sabes é codependência. Tu podes ter experimentado com o pai, com a mãe, com uma avó, com as pessoas que cuidaram de ti, que a única forma de amar é uma relação de codependência. Em que eu tenho de me subjugar ao outro, e existem mais mulheres do que homens nesta circunstância, que é mulheres que permanecem com os homens, mas mesmo quando eles não têm ponta por onde se lhe pega. Aquela pessoa vai errar, vai continuar a errar, vai ser um cafajeste, como nós ainda dizíamos há pouco, vai ser lixado para ela, mas ela continua ali, porque ela tem pena, porque ela acredita que ele um dia vai mudar. Ninguém muda. Nesse ponto. Em vários pontos ninguém muda mesmo. Exato. É muito como eu difícil costumo mudar. dizer, cachorro ovelheiro, comedor de ovelha, sempre morre com a cabeça virada pro rebanho. Meu Deus. E essa frase, essa frase é mesmo muito boa e muito real para falar das dinâmicas das pessoas também. Mas falando do retrato do Brasil, porque nesse podcast nós temos uma representação angolana aqui, graças a Deus, né Garrucho? Temos um português, 2 portugueses no caso, e temos brasileiros, então nós comunicamos com toda essa comunidade. O que eu noto nos relacionamentos do Brasil é uma supremacia dependência de quando os relacionamentos acontecem, as pessoas são inseparáveis. Eu não posso ter minha vida independente à tua. Se eu for ao jogo de futebol, tu tens que ir comigo. Se tu for ao salão de beleza, eu tenho que ir contigo. Se tu não me der satisfação da vida, vai acontecer uma guerra. Eu não posso sair com amigos, eu não posso viajar com amigos. Tu não pode jamais viajar com amigos ou com amigas. É tudo sempre aquela coisa... Tudo junto. Que pra mim nunca fez sentido. Eu já tive um relacionamento onde a pessoa se adentrou tanto à minha vida que no momento que eu disse o basta, foi quando eu me dei conta que eu estava conversando comigo mesmo. Onde os meus amigos eram os mesmos amigos dela, onde as músicas que ela escutava eram as mesmas que eu escutava, os assuntos eram sempre os mesmos que eu falava, e eu digo, me desculpa, não era esse relacionamento que eu queria alguém diferente. Mas eu acho que é uma coisa importante que tu estás a dizer. Não era aquilo que tu querias. Mas se a pessoa se sentir bem a viver dessa forma, também não tem Mas problema. Não era bom para ela. Não era saudável. Aliás, exato, por isso que eu terminei. Eu ainda falei, isto não é saudável para ti. Tu estás... tu avisaste. Avisei. Isso não é saudável para ti, vamos acabar agora, podemos ser amigos pro resto da vida, e como somos até hoje, mas isto não é saudável para ti. Então eu vou-vos contar, fazendo uma adenda àquilo que tu disseste, sabem qual é o pior inimigo do casal? É a intimidade. Sim. Porquê? Com o tempo, nós vamos misturando. Até há aqueles casais que se tornam parecidos um com o outro. Eu nem sei se vocês reparam nisto, mas quando eu noto um casal que está junto há muitos anos, eu até noto como alguns traços, expressões, palavras... Já vi, inclusive, o cachorro parecido com o casal. Meu Deus!
Deus, Já isso vi é na tão rua, giro. já vi. Porquê? Tu hoje estás com um lado Porque assim meio... nós criamos familiaridade através de tudo. Sim. Mas esse é o pior inimigo do casal, é a intimidade. É uma coisa maravilhosa, porque quer dizer que nós nos tornamos cada vez mais íntimos, Sim. conhecedores um do outro, mais próximos um do outro. Mas a atração, aquilo que faz a cola do casal, aquela tesão que nós sentimos pela outra pessoa, a admiração que vibra dentro de nós é pela diferença. Exato. Então, aquilo que tu dizias é bem verdade. Quando as pessoas não sabem ser bem sozinhas, quando elas não são bem resolvidas sozinhas, e isto parte de um lugar de carência, de baixa autoestima. Nós vivemos numa sociedade que ninguém é ensinado a gostar de si próprio. Exato. Muito pelo contrário. Se Todo vocês mundo é ensinado a notarem- se depreciar. Claro, mesmo desde a escolinha. Eu Sim. lembro, nós comparamos a coleguinha porque o outro tem e que não sei o quê, e porque eu não sou bonita e porque o meu cabelo não sei o quê. Depois a questão do bullying. Nós não somos ensinados a gerir as nossas emoções também. Então basta que nós tenhamos, por exemplo, pais que trabalharam muito. Imagina no Brasil, tanta mulher, não é? Que há pouco dizíamos Sim. que é o país onde existe mais taxa São de... as pães, né? As pães, pois. É, porque são mães e pais. Mães e pais, Porque porque os homens deram a sola, não, né? os covardes fazem um filho quando a mulher engravida e quando nasce. Isso é bom falar e eu vou frisar aqui. Eu atendo muito cliente masculino e eu sempre converso porque eu sempre não sou pai, não tenho filhos, e eu sempre pergunto como é ser pai. Muitos me contam como é e eu adoro ver essas conversas. E o homem, não é todos, como sempre eu Estamos falo, a não falar de vamos padrão. generalizar. Sim, mas há um Mas padrão. o grande padrão do homem brasileiro é quando a mulher engravida, ela tem um filho, ele vira um covarde e ele vai embora. Então por que fizeste o filho? Claro, ela não fez sozinho, né? Ela não fez com o dedo. Ele vai embora. E aí essa mulher cria essa criança sozinha, ou que é criado pelos avós, pelos tios e tal. Então essa mulher, muitas vezes, ela tem que trabalhar muito para sustentar aquele filho que o homem, desculpa a palavra, Cefra, filho da puta, abandonou. Né? Ainda ofendi a mãe de uma pessoa que nem merecia. Então, Mas- mas olha só o incrível. Olha o que tu estás a dizer, que eu super concordo. Lamento que seja essa a realidade do Brasil. Agora diz-me, como é que esses meninos crescem sem referência masculina? Sim, aí o que acontece? O vazio de masculino. Quando nós falamos de energia feminina e energia masculina, imagina a quantidade de homens bons no Brasil que existem, mas que crescem sem uma polaridade masculina, uma presença masculina. Eu tenho visto agora no Brasil e aconselho a todas as mães que são mulheres, que passaram por isso, que sofreram agressão em casa, que enfim, que passaram por todos esses traumas com um pai ausente, que se vocês têm filhos homens, tá? Ensinem eles a ser homens, de verdade. E homem de verdade não é ser um machão que não chora, não sei o quê. A tratar as pessoas como vocês não foram tratadas. Vocês têm que criar os filhos de vocês para ser grandes homens na sociedade. Certo? Mas sabes Verdade. que há uma das coisas do conteúdo que nós estávamos a falar há bocado que tu partilhas, que eu concordo muito, e muitas das vezes a carapuça serve-me, que é: ok, essas situações acontecem, ou isto foi assim comigo e tal, mas quem selecionou a pessoa que está comigo para eu viver aquela situação? Ok, eu sou agredido psicologicamente. E quem é que selecionou aquela pessoa? Quem é que se permitiu a ficar Entrar, ali? né? O protagonista sou eu. Portanto, eu não sou a vítima. Eu é que escolhi estar naquela situação. E isso faz-me... E eu não estou a falar de casos em específico, falo do meu caso, por exemplo. Eu acho que estavas a dizer do ser pai e do ser mãe, acho que é uma coisa muito saudável para um casal. Quando o casal se separa, a dinâmica fica disfuncional. E para aquela criança torna-se... Vai ter marcas. Vai haver marcas. Sim, sim. E é Sem difícil para dúvida. um pai, quando se separa da mãe, conseguir manter o mesmo papel que tinha quando vivia na casa com a... Como é Não, mas lógico. aí tu estás a falar de uma lógico. separação. Eu estou falando de abandono. Sim, sim. Eu tô falando, tu não abandonaste ninguém. Tu separaste, ok. Eu tô falando de abandono. No Brasil, vai embora, sumiu, foi comprar cigarro, nunca mais voltou. Mas é que esse homem, normalmente, não se pode generalizar, e são coisas que afetam muitas pessoas e Sim, às sim. vezes podes realmente ser surpreendido. Mas sabes,
e tu defendes muito isso, e é uma das perguntas que eu quero fazer, e se calhar até é melhor irmos para lá para não ferir a suscetibilidade de ninguém, que é como é que nós devemos selecionar a pessoa. Às vezes é por paixão, e a paixão acaba por muitas das vezes ser incontrolável, mas como é que se deve selecionar a pessoa com quem nós decidimos ficar? Porque a paixão acaba rápido, o que fica é o amor, e o amor é uma decisão. Eu acho que quem não rege, quem não domina os seus impulsos, não é protagonista da sua história. Então uma pessoa que escolhe outra apenas pelo impulso do desejo sexual, ou porque ela é muito bonita, ou porque ele é muito bonito, essa pessoa está-me a provar que ela não tem respeito por si própria, não tem consciência sobre si própria e sabe muito pouco sobre o que significa um relacionamento amoroso, ok? Isto é o meu ponto de vista. É uma pessoa que não está nem aí para a sua felicidade, na verdade. Ela está a agir por impulso. É quase como um animal irracional. Os animais irracionais é que escolhem a parceira por mera estética ou porque achou muito bonita. Quando nós falamos dos relacionamentos amorosos, nós estamos a falar da pessoa que nós vamos escolher para o resto da nossa vida. É isso. É uma decisão muito importante. Como é que nós não vamos olhar para valores? Princípios. Como é que nós não vamos olhar para... Olha, como é que tu geres o dinheiro em casa? Olha, o que é que tu imaginas? Tu queres ter filhos? Não queres? Quantos filhos? Queres morar onde? Numa casa térrea? Queres ter o quê? Quais é que são os teus objetivos de futuro? Eu lembro-me que no meu processo seletivo com o meu marido, com o David, nós estivemos a falar sobre dinheiro no segundo date. No segundo encontro, antes de namorarmos. Porque aquilo por acaso bateu muito certo logo, porque ele é muito parecido comigo, para o bom e para o mau. Então nós, logo desde o primeiro date, nós tivemos conversas muito sérias. Cada um de nós sabia que não estava para perder tempo. Sim. Nós os dois valorizávamos o namoro, valorizávamos o casamento, que hoje em dia há muita gente que também não valoriza. Eu deparei-me com muitos outros homens que, por exemplo, não desejariam casar. E para mim era uma coisa, eu pus as minhas regras, que é... E acho que este é o primeiro conselho. Se tu queres fazer um bom processo seletivo, tu tens de ser muito conhecedor de quem tu és. Era isso que eu ia dizer. Acrescentar só o que tu estás a dizer, que é, tu tiveste aquela experiência negativa do primeiro divórcio e tu transformaste-te primeiro para conseguires ir encontrar uma segunda relação que realmente se coadune com aquilo que tu estás à procura. E que eu espero que seja a única, porque dá muito trabalho ter uma relação. É uma empresa. Qual é o problema do que nós estávamos a falar? Que é a mulher ou o homem, a pessoa, vamos pôr, a pessoa é agredida e tem problemas naquele relacionamento e chega ao momento que sai e pensa, ok, o primeiro aconteceu, é azar, mas no segundo relacionamento que se vai colocar, acontece outra vez a mesma coisa, mas aí, e dá-se outra vez com o agressor. Isso tem um nome que é não sei se padrão. Tu repete padrão. Repete padrão porque não te transformas. E porque ainda estás inconsciente. Sim. E por isso é que eu estou a dizer, quem vem para o PMI, que é o processo de mentoria individual, vem para quebrar padrão. Sim. Mas imagina, eu costumo ter esta frase e estou sempre a repeti-la, que é: amor e negócios é tudo a mesma treta. Sim. Amor e negócio é tudo igual. Estratégias de marketing é igual para as estratégias de dating. Se tu te sabes vender e posicionar, tu vais ser bom no dating, de certeza. Relacionamento é como uma empresa. Vais ter perrengues, vais ter conversas difíceis. Sempre que tens uma conversa difícil, ajustas, analisas os dados, neste caso não vão ser números, como numa empresa, né? Avalias outros fatores e dizes, ok, isto precisa de melhorar. Só que o que é que as pessoas fazem? As pessoas não levam a sério o amor como levam a sua carreira. Este é o problema, inclusive, da mulher que é empreendedora, da mulher que é empoderada, que faz tudo, que acontece, não sei o quê. Ela não dá o mesmo tempo de antena nem de atenção, com a mesma seriedade com que ela lida com a sua carreira. Então ela não vai ter o mesmo resultado. Claro. Ela não vai ser bem sucedida na vida amorosa. O homem é igual. Se as pessoas saltam de parceiro, se saltassem de emprego como saltam de parceiro, não tinham sucesso na vida profissional. Claro, e não é só isso. O que é? Tu desistes à primeira? Nós hoje em dia vemos o amor descartável, não é? Sim, é muito fácil. É o one night stand. Eu deito-me com aquela pessoa, nem sei muito bem quem ele é e pronto. Exato. E next. E venho ao próximo, porque eu não quero Sim, next. Uma situação que já aconteceu comigo várias vezes é que tive os dates super incríveis, não sei o que, tals. Aí passamos a conversar, não sei o que, aí depois segundo date, aí passamos a noite juntos, não sei o que, acordamos. Eu costumo tratar todo mundo bem. Eu trato todo mundo bem.
E não quer dizer que eu quero casar com essa pessoa, mas eu acho que eu me dispus a estar ali. Mas tu és gentil naquele momento. Exato, vou fazer um café da manhã, vou não sei o quê. O que já aconteceu comigo é tipo, nossa, tu és emocionado, né? Eu assim, não, minha amiga, eu trato todo mundo assim. O que eu ofereço a ti, eu ofereci pra todo mundo já. Não se sinta especial. Uma resposta foi um pouco bruta. Mas olha, tão giro, isso é um problema dessa moça em receber. Entendes? Sabe? Ela até poderia estar a gostar muito e vamos pôr aqui, faz de conta que ela tem um nome qualquer, Sim. a Ana. Ok. A Ana tem uma Aham. grande dificuldade em receber atenção e afeto de um Sim. homem porque ela não está habituada a isso. Então ela menospreza aquilo que parece uma coisa anormal para ela. Sim. É muito fácil nós hoje falarmos sobre gentileza ou sobre valores antigos, como nós Sim. isso é uma coisa antiga. Eu a gosto de elegância, deixar a mulher passar à gentileza. frente. Eu gosto de abrir a porta Olha, do carro. eu vou dizer uma coisa. O meu marido cativou-me por essas coisas. E ainda hoje ele faz isso. Eu sou a primeira a entrar em casa. Ele abre uma porta. Eu posso vir atrás no carro com as compras, não sei o quê. Ele abre uma porta e não entra em casa até eu entrar. Sempre que eu estou na rua, ele coloca do lado de fora da rua para que eu esteja protegida. Ele dá-me a mão, ele tem estas gentilezas. Nós dizemos assim, mas isso é cavalheirismo, isso é moda antiga, isso, a mulher não precisa de nada dessas coisas. Não, eu sempre disse, não, meu amigo, eu posso pagar o jantar, mas és tu que pagas o jantar. Sim. Porquê? Porquê que nós havemos de ter este Mas tipo esse de cuidado eu tenho com os posicionamento? meus amigos, não é? Às vezes contigo eu digo, passa pro lado de dentro. Cuidado, eu tenho Exatamente. com os meus amigos, eu tenho com todo mundo. Claro, só que o problema tem a ver com o outro que não está disponível para receber. Sim. Então nós temos de perceber que tudo quanto nós fazemos é um reflexo do nosso interior. Sim. Já reparaste nisto? Tu estás a fazer com a melhor das intenções, a outra pessoa não recebe. Mas foi Isso o que não eu tem disse. a ver Mas contigo, foi o que tem eu a ver disse. com essa pessoa. Claro. Não falei mais porque, tipo, cara, cara no sentido geral, Sim, não tá acostumado a isso, por mim tanto faz. Next. Sim, sim. Alguém vai estar, alguém vai querer. Mas diz-me uma coisa, Séfora. Quais são os principais desafios das mulheres quando te procuram? Qual é o principal desafio que elas têm? É muito diverso ou... Sim, é muito diverso. Eu atendo mulheres, como eu te estava a dizer há pouco, na faixa etária dos 25 anos até aos 47 anos. Foi a minha mentorada mais velha, até aos 47 anos. E normalmente todas elas vêm com situações diversas, desde a área amorosa, desde a área dos negócios. Eu, por exemplo, tinha uma moça que eu apoiei, ela a faturar os 5 dígitos, e o que é que lhe aconteceu? Ela já tinha o seu negócio, já estava a começar o negócio, mas tinha uma relação que a drenava. E no qual ela era essa tal mamã, porque ela também era mãe solteira, ela tinha muita dificuldade em sentir o recebimento e o apoio daquele homem, e aquele homem ainda estava na casa da mãe, enfim. Era um menino da mamã também, porque lá está, sempre que existe uma mãe, nós temos um menino da mamã. Então aquela dinâmica não funcionava. E ela dizia-me coisas que iam acontecer e não sei o quê, nananana. E dizia, olha, tu estás muito no teu polo masculino. Tu estás a querer levar as rédeas de tudo. Sabes que tu podes reverter essa situação, se tu amas esse homem, tu podes reverter essa situação, mas tu vais ter de ir para o teu feminino, tu vais ter de tirar a mão do controle, do acelerador, tu vais ter de deixar ele ir conduzir o carro, vais ter de deixar que ele guie. E ele, como está ainda no processo de menino da mamãe, ele pode ter dificuldade em gerir a vida dele, porque também ninguém lhe ensinou. Sim. Nós temos de compreender as dinâmicas que acontecem. Então, as queixas dessas mulheres é que se relacionam com homens frouxos, com homens que não têm posicionamento na vida, que, tanto faz, olha, vamos jantar, amor. A mulher gosta, mesmo as mais empoderadas, gosta de um homem que é decidido. Aliás, assim como vocês diziam há pouco que, eu aprecio uma mulher que é independente, que é bem resolvida, que é bem posicionada, as mulheres igual. Aquilo que é mais cativante no outro ser humano é ele saber quem ele é. Independentemente se é homem, se é mulher. A pessoa sabe, chegou, empoderou, falou. Entendem? Nós gostamos de pessoas que têm firmeza. Então é natural que se nós nos estamos a relacionar com alguém que tem pouca firmeza, a mulher então perde o tesão por aquele homem. Eu também, mas eu perco o interesse. Lá está, mas porquê? O que é que isso nos demonstra? É que talvez não esteja a haver espaço para que essa pessoa demonstre o seu espírito e poder de iniciativa. Eu vou-vos contar um exemplo. Eu tinha uma lâmpada fundida na minha casa, lá num candeeiro bem pequenino.
E o meu marido, como é dono, tem o seu negócio, ele trabalha muitas horas. Então eu disponho de mais tempo para ir comprar a lâmpada. Mas acham que eu fui comprar a lâmpada? Não. Se eu sei trocar uma lâmpada, sei. Outras pessoas poderiam dizer, mas isso é um exemplo ridículo. Como assim tu não foste trocar a lâmpada? Porque eu dou espaço para que algumas atitudes possam ser movimentadas pelo homem. Amor, falta uma lâmpada ali, quando puderes trocar. E eu podia dizer assim, nunca faz nada em casa e tenho de ser eu a fazer tudo, e até trocar o raio de uma lâmpada tenho de ser eu a trocar. Que exemplo. Não é? E nós estamos a dar um exemplo, podia ser o lixo, é nas pequenas coisas como fazer a cama em casa, ou tu não escovares os dentes, é nas pequenas coisas que nós vemos toda a nossa vida. E nós, para os grandes males, existem pequenos remédios que nós no dia-a-dia, se nós tivéssemos espaço para os poder trabalhar, e é isto que se faz no processo de mentoria, ok, vamos olhar para os dilemas, para os perrengues, para o que é que está a acontecer. Ok, estás a ser mamã, então deixa de ser mamã, começa a ser esposa, começa a pedir mimo, começa a pedir afeto. Porquê que as mulheres também, quantas vezes as mulheres não falam daquilo que estão a sentir? Porque eu não quero ser vulnerável, porque se eu for vulnerável vou ser uma mulher fraca. Como assim tu ires ter com o teu parceiro e dizer, amor, estou-me a sentir carente? Olhem, eu vou-vos dizer, desde que eu comecei a colocar isso em ação no meu casamento, é tão bom. Nós temos um ciclo menstrual. O ciclo menstrual faz com que as hormonas femininas estejam aos pulos, baralhadas, enquanto que o homem é flat. Eu tô rindo porque veio um filme na minha cabeça, tá? Eu não tô rindo do ciclo menstrual, jamais. Eu sei, eu tô rindo do filme. Eu percebi. Porque nós, mulheres, temos um ciclo menstrual. Se a mulher fosse empoderada, até para conhecer, ok, em que fase do mês é que eu estou? Ok, eu estou-me a sentir assim. Então, eu não sou uma bosta, eu não sou feia, eu não sou uma incompetente, eu só estou numa fase do meu mês em que as minhas hormonas estão mais desreguladas e podem vir mecanismos de insegurança, posso estar mais cansada, posso flipar por alguma coisinha, posso ter de dormir mais horas. Desculpa, o que é flipar? Flipar é tipo passar-te. Como eu assim? passei... se irritar? Irritar, okay, eu passei-me, okay. eu fiz assim um... Ok. Flipar... Fiquei puto, isso. Fiquei mesmo irritada, passei-me. A mulher, quando não é empoderada nestas pequenas coisas, porque nós falamos do empoderamento hoje em dia que é muito superficial. Eu falo do empoderamento que é profundo. Tu conheceres a tua essência, como tu és, como tu te relacionas. E eu antes, como era essa mulher empoderada no superficial, eu dizia assim, eu me viro, eu faço. Aí ele não faz, eu faço. Eu vou provar como... quase que entramos em competição com os nossos maridos e com os nossos homens em casa. E isso não faz sentido. Perguntar até como é que a pessoa começa a gostar da sua própria companhia. Sim. E de se empoderar dessa forma mais profunda que estás a dizer. Como é que começa esse trabalho? Por exemplo, eu a partir de hoje, eu quero começar a conhecer-me melhor e a ter e a sentir-me com mais, não é poder de mandar nos outros, mas um empoderamento meu. Sentir que eu sei melhor quem eu sou, como me sinto. Como é que eu posso fazer? Primeiro, esse é um caminho, e é um caminho que não tem volta. Quando começas, ele vai sempre permanecer até o resto da tua vida, porque nós estamos sempre em mudança. Eu não sou a mesma pessoa que eu era há 5 anos atrás, vocês também não. Nós estamos em constante evolução. Então, quer dizer que o teu empoderamento vai ter uma vontade e um exercício que é constante. Mas eu diria que será através do autoquestionamento. Tu te perguntares, quem é que eu sou? Olha, quais são os meus defeitos? Quais são as minhas virtudes inatas? Aquilo que eu já nasci com aquilo. O que é que eu gostava de fazer nesta vida? Quais os sítios que eu gostava de visitar? Com o que é que eu me identifico? Será que eu me identifico com aquela pessoa? Será que eu me identifico com aquele ponto de vista? Ou será que eu identifico com outra coisa? Porquê que eu não estou a gostar de ouvir aquela pessoa? O que é que ainda em mim existe para curar que aquilo que aquela pessoa está a dizer me está a ferir? Quando nós começamos a ser perguntadores de nós próprios, nós começamos a conhecer-nos. Eu muitas vezes fazia uma coisa que era, eu não lia livros com os quais eu não concordasse. O erro que eu estava a fazer. Eu comecei a dar a oportunidade de ler livros e autores e conversar com pessoas que tinham pontos de vista diferentes dos meus. Aí eu comecei a descobrir o meu próprio caminho. Sim. Olha, interessante ponto de vista. Ainda assim, eu refutaria isto desta forma. Eu não concordo muito com isso. Então isso firmou em mim uma crença. Isto é giro, porque quanto mais nós nos questionamos e temos a oportunidade de conversar com pessoas diferentes, de nos aprofundar em nós próprios, de ler livros diferentes, de estar em eventos, processos de mentoria, processos de psicoterapia,
tudo aquilo que nos possa ajudar no autoconhecimento vai ser produtivo. Numa mulher existem muitas outras questões que não são só questões da psique. Por exemplo, saber o ciclo menstrual, e eu volto a falar sobre isto porque é uma coisa mesmo importante. Uma mulher que não conhece em que fase do ciclo menstrual está no seu mês é uma mulher que está a desperdiçar potencial. Eu, enquanto mulher empresária e empreendedora, eu preciso de saber o meu ciclo menstrual, porque eu dependo de todo o meu dia para sobreviver. Não é um trabalho das 9 às 5, em que eu estou, por mais que eu faça, por menos que eu faça, e nós sabemos que essa é a realidade da maior parte das pessoas, não importa, eu vou, não vou, falto, eu lá sei. Agora, quando tu tens... quando és responsável por uma empresa, por fazeres as tuas próprias mentorias, por abrir uma loja, por vida, não importa. Tu tens de ter essa responsabilidade de saber quando é que és mais produtiva, porque é que não estás a ser tão produtiva, o que é que está a acontecer contigo. Nós também não aprendemos a gerir as nossas emoções, nem homens nem mulheres. Então, por exemplo, quando eu começo a sentir dor nas costas, ou quando eu estou com o pescoço muito trancado, com o maxilar muito travado, calma, vamos tomar atenção. O que é que se está a passar em mim? O que é que eu estou a sentir de facto? Estou a sentir raiva. Ainda há pouco, aliás, ontem fui ao cabeleireiro e o que é que aconteceu? Uma senhora estava lá que tratou mal a moça da manicure. Ela respondeu tão bruta com ela e a moça engoliu calada. Eu fiquei... Já estava a sentir assim uma raiva a crescer dentro de mim. De repente começa-me a... calma, o que é que está aqui a passar? Eu estava a sentir raiva. Vocês já repararam que nós vivemos numa sociedade onde nós não somos... Nós não exprimimos aquilo que estamos a sentir? Sim. Nós reprimimos. Nós reprimimos as emoções. Porque então, a sociedade nos formatou assim. Tal e qual. E depois pior, se nós tivermos o síndrome do salvador de tudo e de todos, ou da mulher boazinha demais, ou daquela pessoa que é a Madre Teresa de Calcutá, como eu costumo dizer, que é quem? Aquela pessoa que quer evitar conflitos. E isto é para homem ou para mulher. Isto é para homem ou para mulher. Então a pessoa engole. Um dia, meu Deus, aquilo sai um furacão. E a pessoa até pode fazer uma coisa que não gostaria de fazer. Ou então a pessoa fica com doenças. Isso já aconteceu comigo. Eu ficar mal, ansiedades, doenças inflamatórias, tudo. O nosso corpo fala. Autoimunes. O corpo fala, o nosso corpo grita quando nós não olhamos para dentro. Exatamente. Então, o processo de autoconhecimento, ele começa com questionamento. Quando nós, inclusive, vamos a um médico fazer análises, o que é que nós estamos a fazer? Eu questiono-me como é que o meu corpo está por dentro, eu tenho a necessidade de saber como é que eu estou por dentro. Entendem? Então, este autoquestionamento é uma coisa que é profunda e que vai em todos os âmbitos da nossa vida, até ao visagismo, até ao nós ficarmos bonitos, com qual é a cor que me favorece no cabelo, o corte que passa, a imagem que eu quero transmitir. Então, tudo isto é autoconhecimento. E tudo isto começa com uma pergunta. Porquê? Como? Quando? E quando nós começamos este processo, aliás, a base do coaching é essa. É um questionamento profundo que te leva a um plano de ação. Sim. Ou seja, tu estás no ponto A, o que é que está a acontecer no ponto A e tu queres ir para o ponto B. Então, como é que nós vamos fazer esse caminho? Nós vamos traçar um plano. E se nós pensarmos desta forma básica, rudimentar, nós conseguimos ter soluções para tudo na nossa vida. Sim. Porque nós começamos-nos a questionar, se nós não sabemos, nós vamos procurar essa informação no amor, nos negócios, seja no que for. Só que nós temos de descobrir dentro de nós qual é que é a nossa tendência. Porque nós todos temos pontos fortes e pontos menos fortes, né? São os nossos gatilhos de inação. Todos nós temos processos de autossabotagem. No nosso processo de autossabotagem pode ser, por exemplo, a saúde, que é eu sou organizada em casa, limpo, não sei o quê, mas eu depois com a minha saúde sou horrível. Eu não vou treinar, eu não bebo água, eu não descanso bem, eu só como porcarias. O que é que isso diz sobre mim? Do que é que eu estou a tentar fugir? A autossabotagem é sempre um mecanismo de medo. Ou então, ao contrário, eu sou workaholic. Eu só penso no fazer dinheiro, no fazer dinheiro, eu só quero fazer dinheiro, eu só quero ter uma casa incrível, eu só quero ter... Porquê? O que é que aconteceu lá atrás que me deixou tão na escassez que eu tive de viver que a única coisa que eu mais valorizo nesse mundo é fazer dinheiro? Porquê que será que eu só estou a trabalhar e eu não consigo ter tempo de qualidade com a minha família, com os meus filhos, com o meu marido, com a minha mulher? Então, quando nós começamos a olhar para a nossa realidade, e é isso que eu faço logo na mentoria número 1, que é, olha, vamos aqui analisar a tua vida. Conta-me um pouco sobre a tua vida. Às vezes a pessoa, o quê? É para falar sobre mim? Sim, é para falarmos sobre ti. E a pessoa responde-te aquilo que faz, não te responde aquilo que ela é. Exato.
Não, mas eu pergunto aquilo que ela faz. Eu digo, olha, como é que está a tua vida? Vamos avaliar saúde, a vida profissional, a tua vida tipo espiritual. a roda da vida. Por exemplo, pode ser um exercício de iniciação. Sim. Se bem que eu não uso muito esses Não. exercícios. Não. Eu queria voltar um bocadinho Sim. ali no assunto da TPM, da menstruação. Eu sou homem, eu nunca vou saber o que é. Ai, não sabe não. É muito mal. Eu venho de uma família de mulheres em que minha mãe nunca reclamou e ela tinha um comentário que eu acho um pouco forte, mas eu vou repetir aqui, que tipo, quem sofre, mas era uma senhora de 70 e poucos anos. Nunca tive TPM, quem tem TPM é coisa da cabeça, não sei o quê. Eu, convivendo depois com mulheres, namoradas e tal, eu percebi que sim, existe. E eu, como um bom observador, eu já sinto sinais. Eu já sinto sinais. Então, um caso particular que aconteceu com uma amiga há um tempo atrás, ela mandou uma mensagem, diz, não tô bem, tô me sentindo feia, tô me sentindo não sei o que. E uma coisa que eu sempre digo para todo mundo, tanto homens quanto mulheres, se permitam a ser fracos. Nós não temos que ser fortes. Vulnerabilidade. Exato, nós não temos que ser fortes para o outro, nem para ninguém. Ou, eu não quero chorar porque eu vou parecer fraco na frente dos outros. Tu já me viu chorar, né, Bernardo? Já, várias vezes. Várias vezes. Isso pra mim não vai diminuir o homem que eu sou. Não vai diminuir. É a mesma coisa a mulher que chorar na minha frente não vai diminuir quem ela é. Ela não vai parecer fraca na minha Tiveste frente. uma boa criação. Obrigado, mãe, pai. Os dois me ensinaram muito bem. Sim, mesmo. E sabes, eu acho que, falando aqui sobre TPM, e falando mais sobre ciclo menstrual até, nós temos de compreender que nós somos todos diferentes, mas nós somos todos iguais. E há, obviamente, mulheres que nunca sofreram uma cólica menstrual, nunca sofreram tensão pré-menstrual, que é isso que é a TPM, mas há outras que sofrem imenso. Porque o corpo é diferente, os nossos corpos são diferentes. E existe mesmo, quimicamente, hormonas que são diferentes. Sim. Inclusive, por exemplo, até mesmo no próprio ato sexual, a mulher apaixona-se quando se entrega no ato sexual por causa da oxitocina, da libertação da oxitocina, que gera apego. Enquanto quando existe a explosão da testosterona no homem, aquilo que ele mais quer é larga-me da mão. Eu quero afastar-me. Porquê? Porque eu tive uma libertação de testosterona. A minha testosterona não me faz necessitar de acolhimento. A minha testosterona faz-me eu querer repudiar quase até, né? Uma palavra assim forte. Mas quando nós compreendemos as dinâmicas diferentes no homem e quando nós compreendemos as dinâmicas diferentes numa mulher, nós tornamos-nos mais uma vez mais sábios e conhecedores. Isso permite-nos o quê? Melhores relacionamentos. Sim. Connosco em primeiro lugar e depois com o próximo, porque eu percebo que talvez o meu parceiro é homem e ele vai ter essa necessidade, mas se ele também for consciente e inteligente, ele vai perceber que eu tenho também a minha necessidade e nós vamos casar necessidades. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Exato. E aí, para concluir a história, eu percebi a mensagem e tal, passei no supermercado, que eu não vou dizer o nome, senão, quando tiver os patrocínios, vamos falar nomes. Juntei um monte de chocolates de várias espécies, tamanho, um pote de Nutella deste tamanho. Já quero! Né? E aí eu cheguei em casa correndo, abri a porta, não sei o que. Eu digo, tu tá bem? Tô, não sei o que, não tô legal, não sei o que. Eu passei na farmácia, trouxe uns medicamentos, olha só. Aí tirei um chocolate. Esse aqui é um antidepressivo, esse aqui é pra dor, esse aqui é um anti-ansiolítico, não sei o que. E ela, que legal! E começou a chorar. Aí, tipo, eu achei engraçadíssimo, lógico, porque é uma montanha-russa de coisas que eu digo, nossa, isso, um homem não tem força para aguentar isso. Não tem. É uma loucura. Tem. E eu não assim, tem. Mas gente... não tem mesmo. E eu vou te ser acho que muito até sincera. por isso vocês têm filhos, nós não conseguimos. Eu vou também ser muito sincera. Eu sei que é um caminho muito difícil para o homem compreender uma mulher. Porque eu vou ser sincera. Eu já estudei muito sobre masculinidade. Sobre como é que os homens funcionam. E vocês são muito básicos.
O Sim, homem é um sim, ser muito sim. prático, Sim, ele é um ser sim. muito básico, por mais emoção que Sim. ele tenha, por mais criação que ele tenha tido até com outras mulheres. O homem é prático, o homem é básico. Nós mulheres somos hiper complexas. Sim. Nós temos um Emocionais, muito sistema mais hormonal emocionais. que nos dá picos de coisas tão diferentes que nós nem sabemos lidar connosco próprias. Não, É Deus. muito mais difícil sermos mulheres do que é ser homem. Só no sentido biológico, Sim. eu já digo, é muito mais difícil ser mulher. Sim. O problema está em que a mulher não quer ser mulher. E eu já vou explicar isto. A mulher não quer ser mulher porque ela quer chegar aos mesmos lugares que o homem chega, fazer as mesmas coisas que o homem chega. É impossível tu teres o máximo de produtividade com as tuas hormonas. Eu sei que eu serei produtiva metade do mês. Ainda assim, olha só o nível de mulher poderosa que eu sou, porque em metade do mês eu sou capaz de fazer tanto quanto tu talvez precises fazer para um mês inteiro. Sim. Ou Então, em um ano. entendes? Só que as mulheres... No meu Não. caso, acho que tu consegue em tu faz em 15 dias o que eu faço em um ano. Eu estava a dar um exemplo, mas como é lógico, isto é uma brincadeira. Nós aqui eu nem sei o que tu fazes ou o que eu faço, né? Não estamos a medir essa parte. Sim, sim. Mas é mesmo para nós podermos explicar que às vezes a mulher quer ser hiper produtiva. E eu tenho muito estas mulheres que são empresárias, empreendedoras, e que elas chegam à mentoria e dizem: mas eu até sinto culpa por estar a descansar. Assim, como assim? Exato. Essa mulher não aceitou a sua feminilidade ao máximo, não percebeu que ela é mulher e que ela não é como um homem. O homem é que pode trabalhar sempre e que ele quase nunca se cansa. É quase o homem invencível. Cansa sim. Como é lógico. Muito mais rápido. Mas as hormonas... E há homens que se cobram também e que não se deixam descansar. Verdade, verdade. É raro. Eu chego a uma altura na vida em que a pessoa me dizia: já assististe àquela série? E eu pensava: série? Eu não não tenho assisto tempo. série, eu não tenho tempo. Eu só... Sim. E já foste ver aquele filme ao cinema? Não, Eu não estava a ser literal, né? Sim, Como sim, é sim, lógico, sim, o homem sim. cansa-se. Mas, inclusive, mesmo em termos de sono, a mulher precisa muito mais horas de sono do que um homem Sim. para repor os seus Sim. níveis de energia. Sim. Então, quando eu estou a dizer isto se nós compreendermos as diferenças entre um homem e uma mulher, é lógico que se eu for a cartar ali um balde de cimento, eu não estou a dizer que eu sou fracota, mas eu não vou ter a mesma força que vocês os dois Sim. poderão ter. Não é comparável. É biológico. Não É biológico. Então, quer dizer que eu não posso carregar o balde da massa? Eu Podes, posso. mas faz sentido. Mas vocês entendem como nós hoje em dia vivemos numa sociedade em que a mulher quer fazer do jeito do homem? Eu disse assim, quando a mulher, e vai chegar aí o Dia Internacional da Mulher também, se a mulher se aperceber do seu real valor, da sua real sabedoria, ela não precisa de fazer as mesmas coisas que o homem faz, ela pode fazer coisas diferentes e ainda assim ser tão bem ou mais melhor. bem, ou E tu és um melhor, verdadeiro ou melhor defensor sucedida. Eu sou defensor disso. Eu sou. Mas as mulheres ainda estão nesse caminho de aceitarem o seu feminino. Porque uma mulher que não está bem com o seu feminino, ela vai ter muitas lutas. Eu acho que vocês conseguem fazer quase tudo melhor que nós. Quase não, acho que tudo melhor que nós. Mas Em assim, muitos pontos. Eu tenho Vocês que conseguem concordar, administrar. felizmente ou infelizmente, é Mas realidade. há exemplos bem básicos. A mulher leva um saco pesado na mão e o homem diz assim: não, deixa-me levar. Não, mas eu também sou capaz. Sim, eu sei que tu também és capaz, só que a ti custa-te mais do que o que me custa a mim. Por isso deixa-me... Sim. não, mas eu também sou capaz, eu não quero e não... Tá bom, leva. Mas, Eu digo, tá bom, leva. Sim, tá bom, leva, mas quem vai sofrer... Mas quem é que vai sofrer? Quem é que vai sofrer? É essa mulher. O sistema de trocas dela não está equilibrado. Ela não se está a permitir Sim. receber. Aí ele deixa isso aí que eu levo. Eu disse, mas não passou por um minuto na minha cabeça que eu ia levar. Entendem? Mas isto é giro. Mas isto é giro nós compreendermos. Porque o nosso sistema de trocas pode não estar organizado. Eu li recentemente um livro que se chama precisamente Dar e Receber. E que fala sobre estilos de pessoas, não tem a ver com o sexo feminino nem masculino, mas fala sobre estilos de pessoas. Os takers, que são aquelas pessoas que estão sempre a querer dos outros, e os doadores, são aquelas pessoas que se entregam com facilidade, que fazem tudo. Olha, tipo tu, né, que foste logo comprar aí o kit para a amiga que estava na Sim. TPM, que é uma pessoa que se entrega, que é amoroso. Existem mulheres assim, existem homens assim, e tem a ver com o nosso sistema Mas de trocas. isso eu faria pra qualquer amigo. Mas isso é brutal, porque quer dizer que tu és um estilo de pessoa, como eu estou a dizer, que é doador. Tu facilmente te entregas ao outro. Sim. Doadores Não, podem... facilmente não. Eu Não é seleciono. Eu seleciono muito bem as pessoas. Porque já estás num nível de maturidade, que já tiveste também os teus desafios Sim, lá atrás. Então,
A maturidade não está relacionada com a nossa idade. A maturidade está relacionada com o número de experiências que nós vivemos na nossa vida e com o conhecimento que nós temos com essas experiências. Então, com o teu nível de maturidade, tu já não te permites ser tratado como tu antigamente eras. Eu igual. Eu sei muito bem o tipo de pessoa e o tipo de tratamento que eu mereço. Sim. Inclusive, eu hoje não foi hoje, foi na semana passada, eu tive uma mentorada que me dizia assim, eu tive alguém que me falou muito mal. Foi uma amiga, nem foi um homem, foi uma amiga. Essa amiga mandou-me uma mensagem assim. Eu disse assim, olha, esse tratamento que essa tua amiga teve para contigo, de facto, não é o mais correto. Ai, mas ela está a passar... Lá está uma doadora, né? Sim. Ai, mas ela está a passar tão mal. Olha, não importa. Aquilo que tens de fazer é te posicionares. Sim. Como é que tu te poderias posicionar? Tendo empatia para com a dor da tua amiga, mas respeitando também a mulher que tu és e aquilo que tu precisas. Olha, amiga, eu compreendo que tu estás a passar por uma situação difícil, mas eu não mereço esse tipo de tratamento da tua parte. Enquanto nós não passarmos por perrengues suficientes, nós vamos permitir que os outros nos tratem de qualquer forma. E há uma frase, esta é outra daquelas frases que eu sempre digo. Sim. Somos nós que ensinamos aos outros a forma como eles nos devem tratar. Inclusive as Exatamente. mulheres. Se o homem te trata mal é porque tu estás a permitir. É porque eu tenho de fazer tudo em casa. Então é porque tu não te estás a saber posicionar. Exatamente. Já estou aqui com a tua colega, né? Que diz assim, olha, mas eu não ia carregar o saco de jeito nenhum. Portanto, eu sou esse tipo de mulher também, que é, eu sei o que eu mereço. Sim. Eu sei o meu papel dentro deste lar, eu sei aquilo que eu posso agregar à tua vida e tu, sabes aquilo que tu podes agregar à minha? Quando nós temos esta clareza sobre quem nós somos, isto é bom para a nossa confiança, isto é bom porque nós não vamos permanecer em lugares nos quais nós não vamos ser bem tratados e isto tem a ver com sabedoria da vida. Sim. Que é, eu vou ter de me desenvolver para saber quem eu sou, como eu quero ser tratada e aquilo que eu desejo para a minha vida. Eu não vou impingir que os outros me tratem assim, mas eu vou ser consciente. Como é que aquela pessoa me trata? Eu gostei daquele tratamento? Eu quero estar mais com essa pessoa? Eu não quero estar mais com essa pessoa? Seja nas amizades, no profissional, em tudo. Somos nós que definimos quem nós temos por perto. Sim. E assim, testemunhos de mulheres transformadas depois da mentoria? Temos muitas. Tens? Temos mesmo muitas e inclusive eu costumo partilhar isso nas redes sociais, nos stories, os depoimentos dessas mentoradas. Então dá as tuas redes sociais aqui para a malta te começar a seguir. Ok, podem pôr @Sephora, self-love, Sephora com PH, vai ser logo a segunda bolinha, não se enganem, não é a marca de cosméticos, mas por lá vocês podem encontrar todos os meus conteúdos e também os testemunhos do processo de mentoria individual. Mas assim a transformação que mais te marcou? Olha, tenho muitas. Eu lembro-me, a primeira de todas, para mim foi muito importante, era uma mamã que tinha um filho com um determinado tipo de autismo e ela já estava na casa dos 40 e poucos anos, ela tinha sido mamã a vida inteira. Oh. Era uma mulher incrível, extraordinária, e ela foi fazer faculdade nessa altura e hoje tem um negócio próprio. Uau! E eu adoro essa história porque Excelente. foi uma mulher que se transformou e que tirou os sonhos da gaveta aos 40 e poucos anos e que inclusive hoje é uma empreendedora de sucesso. Sim. E falar em tirar sonhos da gaveta, nós temos uma dinâmica aqui no podcast que é tirar algo de dentro da caixa, uma ferramenta que tu trouxeste, que tu achas imprescindível, que tu achas super útil. E eu posso abrir? Claro que sim. Porque a Sephora, a gente botou dentro da caixa e nós não vimos, né? Então, vamos ver o que tem aqui. Tchan, 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 tchan. Posso? Bora? Acho que eu não vou mostrar, bem. Então, Será que o YouTube não vai derrubar a gente? não. Brincadeira. Não. Até não vai derrubar, Até eu me derrubei o assustaste. microfone. E assustaste-me a mim, até a mim me derrubaste. É o João Kleber aqui, meu amigo. O telemóvel. Sim. Por que o telemóvel, Olha, Sephora? O telemóvel para mim significa liberdade digital. Eu nunca me conformei muito com o trabalho das 9 às 5. Também tive um pai e uma mãe que tinham trabalhos diferentes. Então isso fez com que eu não tivesse nenhum A tua problema. mãe é uma querida, Sephora. É Tu agora falaste mesmo. nisso, em que mandar um beijinho, como se... Mãe Belinha. Pois, mãe Belinha, bem parecia. Sabes que a minha mãe também é Belinha. Da Ana Bela, não sei se é o caso A da minha ua. Isabel. Ah, Isabelinha ok. Belinha.
É Eu bem seguia giro. no Instagram. Muitas pessoas já seguem a minha mãe, que ela agora é uma vedeta, É. porque ela partilha conselhos mesmo muito legal. muito sábios mesmo. Deu arroba, deixa o arroba da sua É mãe. arroba mesmo Mãe Belinha. Ah, Mãe Belinha, sigam O aí, que achas de gurizada. nós convidarmos a Mãe Belinha A Mãe a vir ao Belinha nosso viria aqui podcast? conversar Meu sobre- Deus, Sério? eu acho que era um bom desafio Ah, que ela Nós ia adorar. adorávamos. Ai, nós Mãe também. Belinha, totalmente convidada, nós teríamos muito gosto em recebê-la aqui no nosso podcast. Com Por certeza. isso, se É uma puderes mulher fazer muito sábia mesmo. Não é por ser minha mãe, mas é de quem uma pessoa que eu admiro muito. Ela deixou toda a vida dela para seguir o projeto do meu pai, cuidou dos filhos, fez a sua faculdade também, mas sempre ficou em casa com os filhos e eu sempre vi os meus pais em casa, a trabalharem a partir de casa. Então eu sempre achei isso normal e foi Sim. isso que eu quis para a minha vida. Daí o telemóvel, ele para mim significa liberdade no digital. Na verdade, eu desde que acordo até que me deito, eu passo muitas horas, muitas vezes a bateria não chega porque eu respondo a mensagens, e-mails, escrevo inclusive no telemóvel muito, artigos e tudo, e-mail marketing, faço tudo pelo telemóvel, Ok. mas uso também o computador. Só que eu pensei, não vou trazer o computador, é muito grande. Eu confesso que né, não gosto do telemóvel. Eu uso ele só em estados urgentes, Sim. que é da hora que eu saio de casa até a hora que eu chego em casa. E aí eu desligo. E aí eu vou para o computador. Porque eu preciso desligar. É muito fácil eu me dispersar. Sim, Homem, né? verdade. Mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ai, mas também dispersa, também dispersa. Homem faz uma só e meio capenga ainda. Mas né? é mesmo a minha ferramenta de trabalho diário, Ok. sem dúvida. Eu tenho mais duas perguntas Ok, e sei que vamos nós lá. estamos Dá tempo? sei Dá. que nós estamos quase a terminar. A primeira é, Sim. se tu pudesses falar com a Séfora de há 10 anos atrás, o que é que tu lhe dirias? Para ela começar a investir em desenvolvimento pessoal o quanto antes, porque eu acho que eu já comecei tarde. Eu acho que eu poderia ter evitado algumas situações se eu me tivesse conhecido com mais profundidade, noutras alturas. Mas a vida é o que é, né? Não dá Claro. para voltar atrás. Exato. E essa é a graça. Sim. Tem Se uma, bem- uma parte muito curiosa, né? A vida traz-nos aquilo que nós precisamos. Sim. Aquele comboio só vai crescermos. passar naquela paragem aquela vez, naquele minuto. Tal E a e qual. segunda é, qual é o teu mote de vida? Qual é a tua frase mais fora da caixa que tu utilizas no teu dia-a-dia? Olha, eu não tenho um mote de vida, mas assim, tipo uma frase feita, eu não tenho. Eu uso muitas Olha, eu frases já em tirei aqui mentoria. uma. Somos nós que ensinamos aos outros a forma como eles nos devem tratar. Essa já, sim, já sim. me- Mas essa é um posicionamento muito importante que eu aprendi na minha vida e que sim, sem dúvida essa é uma frase da minha autoria que eu sempre repito. Mas eu acho que o mote da minha vida, uma forma de eu viver é sempre através de Deus. Eu sou muito crente, eu acredito muito em Deus, e Deus para mim é a coisa número 1 da minha vida. Mesmo, Uau. sem dúvida. E quando eu sinto que já estou a ir para o meu ego, ou para as minhas coisas, ou para os meus problemas, calma, existe Deus acima de todas as coisas. Ele é o meu mote de vida, sem dúvida. Porque senão é uma frase, é uma pessoa que nem sabemos se é pessoa, sim, Tátil, não é? se é físico. Não dá para nós percebermos o que é Deus. Ainda continuo nessa avalanche de compreender o que é Deus, mas eu o sinto. Que é da o mais minha maneira. importante. Sim. E esse é o meu mote de vida. Ok. É a minha missão, por isso é que eu faço o que eu faço, porque é mesmo uma missão que eu sinto que Deus me deu. Séfora, repete tuas redes sociais para nós. Sim, Já deixa- @Sephora Self Love e venham daí. Em que eu tudo, no estarei lá. TikTok, Twitter. Eu só uso mesmo o Instagram. Instagram. Para Ok, já ok. só já uso o sigo, Instagram. já sigo a Séfora. Eu vou começar Que a seguir bom, agora. obrigada. Eu já vou adorar ver Obrigada. teu conteúdo. E partilha, porque eu gosto Sim. imenso de saber opiniões diferentes. Sim, Acho que sim, agrega sim, sempre sim. imenso. Eu E não sou lá Red está. Pill, tá? Eu não sou Red Pill. Ah, não, Red Pill é para homens magoados. Isso é conteúdo para homens magoados. O teu conteúdo realmente acho que é diferenciado e eu estava muito, muito ansioso que viesses cá porque adoro a forma como tu partilhas mesmo o teu ponto de vista. E tu já segues há anos. Eu já sigo há Há anos. anos mesmo. E Já acompanha- acompanhaste vários processos. Exatamente. Processo Impressionante. do teu primeiro negócio que abriste. Do design gráfico que foi engraçado e conhecemos-nos através das redes sociais há muitos anos atrás. Verdade, há muitos anos. E muito obrigada por continuares a seguir e Continuo, acompanhares estes claro. processos, porque eu acho que é preciso muita paciência também para as pessoas do lado de lá assistirem as vidas de pessoas imperfeitas, sim. porque nós Exato. todos Somos imperfeitos. todos nós estamos numa jornada e eu acho que é só gratificante, eu tenho só de agradecer a quem acompanha, a quem tem paciência para ouvir, para estar, para comunicar, porque torna a vida mais saborosa.
E muito obrigada também pelo vosso E quem não convite. acompanha, comecem a acompanhar a Sephora, assim como nós, nas nossas redes sociais. Christian Schipper e Bernardo Sampaio Melo, Pod Fora da Caixa, Barbearia Bom Bom Vivan. Vivan. Aliás, é bomvivan.barbearia e Lisbon Meta da Agência de Marketing Digital. E já agora, se quiserem também fazer o vosso podcast, Impulse Room, aqui do nosso Mano Érico, portanto, é só marcarem. Foi um gosto esta conversa, Exato. Sephora. Eu Sephora, adorei. Obrigado, de verdade. Obrigada. Foi incrível. Foi um prazer, muito De obrigado. longe. Espero que Obrigada. passou rápido, não passou? Super rápido, super rápido. Que bom que gostasse. Muito Volte quando obrigado. quiser. Certo? Obrigado, Obrigada. gurizada. Tchau, Até tchau. a Até a próxima. próxima. Tchau, tchau.